E você tinha até falado que, eu não lembro exatamente o que você falou, se foi o Chico Xavier que falou, que bom, que agora, não sei se foi recebeu, como é que foi essa Foi, história? Foi então, interessante. nós somos um grupo, né, de que a gente se reúne todo terceiro domingo do mês, então, naquele dia a gente passou o filme do Divaldo Franco para estudar a vida dele. Aí, na sequência, fizemos uma aula para falar sobre ectoplasmia, Uhum. né, de como você ia fazer a materialização. Hum. E aí, no final dessa aula de ectoplasmia, né, a gente tinha falado já da vida do Chico, e aí, uma das médiuns ali, né, falou, tem alguém querendo aqui dar um recado. Hum. E aí veio o próprio Chico, muito feliz, falando que finalmente a nova era tinha chegado, Hum. né? Porque para ele a nova era era a gente poder trabalhar junto com os irmãos espaciais, que ele chamava, né? É, dentro, né? Estendendo o espiritismo e trazendo, né? Esses amigos para trabalhar aqui dentro, sem precisar ficar plasmando nada. Aberto, né? Finalmente aberto ao público, você poder trazer esse trabalho com extraterrestres, né? Então é bem Sempre legal, tiveram né? ali, mas agora não preciso ficar mais, né, Uhum. botando uma roupinha ali disfarçadinha, indo de caboclo de alguma coisa para poder aparecer e trabalhar. E vocês estavam estudando lá o Divaldo Franco, ele também tem alguma relação com extraterrestres ou não? Ih, agora eu botei fogo na conversa. Olha, eu diria para você que todo mundo que está na área de espiritualidade tem. Todos. Tá? Um caso típico, para você ver no um dos meus alunos, né, a família tinha um centro espírita há 30 anos. O pai comandava, a família toda trabalha, aí o pai deu aquela encostada e ele que estava agora na frente do centro. E aí, durante o meu primeiro no curso, estava falando sobre estrutura galáctica, aquelas coisas, falando, não, eu sinto que lá no meu centro tem uma energia lá de pleidianos, né? Mas eu nunca vi assim, mas eu sinto que tem uma energia assim, diferente ali, né? Falei, tá bom. E falei, como é que é essa história? Não, desde os 4 anos eu tenho um caboclo que ele trabalhava comigo, né? Que eu, meu, trabalhava lá com meu pai, então o caboclo vinha, aquela coisa toda. Então eu vejo ele, né? Brudão, bonito, aquela coisa toda. Eu falei, é mesmo? Você vê seu caboclo? Eu falei, vejo. Então, traz seu caboclo aí, pede para ele se apresentar. Agora, fala para ele agora, tirar essa plasmagem que ele usa para falar com você desde os 4, para ele se apresentar realmente como ele é. Né? Aí dissolveu aquela toda, aquele ser azulzão, né? Cabeçudo, aquele olhando. Eu falei, então, filho, vocês sempre trabalharam com pleidianos. Nunca foi diferente. O problema é que há 30 anos atrás a gente não tinha como se apresentar para vocês que a cultura da sua família é toda espírita. Então nós tivemos que apresentar dentro dessa doutrina espírita com essas formas. Não que não exista caboclo, coisa. Você tem os desencarnados aqui que trabalham ali dentro. Mas ou seja, a direção do trabalho ali sempre foi de pleidianos. Uhum. Aí ele olhou assim e falou, então, agora você não precisa mais dessa roupinha, não precisa mais vir aqui desse jeito. Né? Então é isso, quando você traz o entendimento para você olhar para aquilo e entender o que você está vendo, como é que você administra essa informação. Então, assim, a gente já está, né, com a ajuda e suporte dele desde sempre, né, porque nós fomos colonizados. Né? Lembra do filme Avatar, quando ele chega num planeta em Pandora? Então ele chega em Pandora, vai para uma câmara de criogenia e transfere aquela consciência para um corpo criado em laboratório para aquelas condições biológicas daquele planeta. Sim. Aqui na Terra foi a mesma coisa. Então muitos vieram em naves, criaram aqui as fabriquinhas de corpinhos bonitinhos, e aí você transfere essas consciências que estão em criogenia e começa a instalar. E aí com esse corpo autorreprodutivo, aí você vai fazer uma instalação, né, por reprodução. Mas os primeiros, corpos em laboratórios. Então, assim, desde que a Terra existe, já com vários eventos de extensão em massa, tu começa e tudo de novo. Você vai para o plano intermediário, espera que assentou tudo aqui, começa de novo. E vamos seguindo a sequência. Então, o ponto é que até, vamos dizer, o que a gente chama de dilúvio, que foi o último evento de extensão em massa, né, foi padronizado só estruturas de corpos humanos na Terra. Agora, se você for olhar na, aspas, mitologia grega, ou for olhar mesmo no Egito, né, se você for olhar as imagens que você tem em pirâmides, né, o que você tem ali? Os Anunnakis, tudo 3, 4 metros de altura. Você vê que as fotos dos seres humanos estão na altura da cintura deles. Seres com cabeça de pássaro, com cabeça de leão. Se você vai para a mitologia, os titãs, os ciclos, esses seres coexistiram e habitaram a Terra junto, antes do último evento. Então o que você tem hoje de registros, estão achando aí alguns esqueletos de 12, 13, 14 metros de altura, os gigantes. Então nós já tivemos várias raças coabitando isso aqui, com naves chegando, saindo, transitando. Você vê muito desenho de naves ali nas pirâmides. Então assim, a gente sempre foi miscigenado isso aqui. Não sei porquê, né, que resolveram fazer uma experiência diferente, né? Aliás, eles citam isso no filme do Matrix, né? Quando o Neo vai conversar com o arquiteto,
Ele fala, não, nós tivemos já 5 versões da Matrix, elas saíram de controle, nós tivemos que destruir, estamos fazendo uma nova. Então você tem algumas padronizações que são aplicáveis, né? Nessa estrutura de desenvolvimento celular, estrutura humana. Não, porque nós somos o quê? Uma consciência, energia que usa o corpo físico como veículo de manifestação. Então, monta essa estrutura. E mesmo padronizando humanos, o que reverbera as sensações e emoções? Os órgãos, as glândulas. Então, se você pegar um finlandês e pegar um italiano, e submeter os dois à mesma situação, as reações são completamente diferentes. O povo nórdico tem as glândulas mais... Sei, tanto fizeram uma brincadeira, acho que uma vez na Fórmula 1 com o Kimi Raikkonen, pegaram 9 fotinhos dele assim, né? Ganhou a corrida, furou o pneu, bateu o carro, foi campeão do mundo. É legal. A cara é a mesma, você não tem aquela expressão, aquela latinidade que você traz do espanhol pro italiano, porque são glândulas diferentes. E aí você mistura, né? Começa a misturar essas raças com glândulas diferentes, você tem o quê? Resultados de produções diferentes. Planeta Terra, dualidade. Então, a gente veio experimentar as sensações. Meu corpo, basicamente, é um alto-falante, ele fica vibrando. Onde eu sintonizar a minha frequência é o que vai vibrar. Então, ou seja, eu posso vibrar alegria, posso vibrar tristeza, pode vibrar qualquer coisa. Porque isso aqui sempre vai vibrar. Então não tem essa, eu sou bom, eu sou mal. Você é um alto-falante. Há situações no seu dia que vão fazer essas reverberações. E aí o que vem muito disso que a gente sente no dia a dia, tá onde? Subconsciente, 90% do nosso cérebro. Tá aí o app que faz o quê? Ajuda a desprogramar isso. Porque quando isso aqui está vibrando no subconsciente, essa memória tem uma emoção. Sim. O que eu defino como um fractal de alma é uma memória com emoção. Então o que acaba acontecendo? Ela está no subconsciente. Você lembra da história? Não. Tem acesso a ela? Não. É um rádio ligado. Teu corpo vibra. Então você está no corpo, está no corpo, está no corpo, está no corpo. Você tem padrões de crença já instalados há várias vidas. Tudo que você faz no automático, teu cérebro está ali naquele processo de automação. Você já nasceu com alguns aplicativos rodando. Respiração, digestão, batimento cardíaco. Ali, aprendi a andar. Automatizei, subconsciente. Você não pensa para andar. Não. Você vai dirigir, subconsciente. Você vai tomar banho. Então você faz um monte de atividades que é coordenada pelo cérebro, mas o cérebro subconsciente. E tudo que você virou um padrão, ele vai ficar ali instalado. Então fala, você puxou o pai, puxou a mãe, não puxou ninguém, filho. Você é assim. Se você foi 10 vidas serial killer, como é que você vai ser? Uma criança amável, docinha? Não vai, não tem como. Não é porque a mãe assistiu um filme de guerra que o pai é violento que a criança é assim, não. O cara é um serial killer, só reencarnou. Então por quê? Está nesses padrões. Então tem que desprogramar esses padrões antigos para instalar aplicações novas. Então esse é um trabalho que eu quero dizer, trabalhar subconsciente. E quando eu falo subconsciente, eu falo memórias para trás, dessa ou qualquer outra existência. Né? Minha irmã fez psicologia, eu acompanhei muito o trabalho, até quis, numa época da minha vida, estudar psicologia. Estudar a mente, é uma coisa que eu faço desde sempre, né? Acho muito interessante o funcionamento, o porquê dessas reações diferentes submetidas às mesmas circunstâncias. Pessoas são gêmeos e completamente diferentes. Cara, como é que explica isso, né? A mente era uma coisa que sempre me fascinava. E aí você vai começar a olhar e você vê que é exatamente isso, você já traz isso instalado ali. Para fazer um hábito novo, eu tenho que fazer por 21 dias. Mas como é que eu vou encher esse potinho se ele está cheio? Então essa desprogramação de subconsciente começa a fazer exatamente isso. Sensações, emoções, medo, trauma, fobia. Quantas pessoas que você conhece que tem pavor de barata? Nossa. Cara, é um bichinho desse tamanho. Você vai lá e aperta com a mão, assim, vai, pof. Não morde, não fura, não pica, não é nada. Mas por que as pessoas têm pavor de barata? Memórias de masmorra. Então você está pendurado naquela masmorra, já 20 dias sem comer, com a boca aberta, a barata entra, sai, então, aquele monte de bicho te comendo, rato. Pessoas têm pavor de rato também, os ratos comendo ali pelo pé. E você não tem mais força física, você está pendurado ali para ser torturado mesmo, para morrer daquele jeito. Então, memórias. Ficou, né? Ficou instalado. Tá lá no automático. Eu tinha pensado então, nisso. você reage automaticamente. Quantas vezes você olhou para uma pessoa e falou, meu santo não bateu? A nossa frequência de vibração é única. É tipo uma assinatura energética. Aliás, eles se referem a todos os seres com frequências. Assim como a rádio, um canal, você tem uma frequência única de vibração. Então você saiu de um corpo, entrou no corpo, a frequência é a mesma. Automaticamente eu olho para você, meu cérebro subconsciente pega essa frequência e vai buscar lá no HD. Puxa a capivara, se achar, e começa a olhar. Bom, esse cara foi meu sócio, me roubou. Na outra ele me matou, na outra ele ficou com a minha mulher. Cara, meu santo não bateu, claro. Não é... Da mesma maneira, nós somos amigos há várias vidas, super brothers. Você reencontra 5 minutos de bate-papo e fala, porra, cara, Cara, da te hora. conheço faz tempo.
É que rola essa sensação e às vezes a gente não consegue entender por quê. É o que você falou, a sensação. Tanto a Porque barata o seu quanto... corpo vai reverberar. Uhum. Se você abrir o seu computador e começar a olhar uma pastinha de fotos, É, viagem pro Egito. Nossa, esse dia foi legal. já Toda aquela sobe. emoção do local, você tira da memória subconsciente e traz para consciente. Interessante. Toda aquela vibração e emoção que está naquela memória, quando vem para o consciente, reverbera no corpo. O problema é que a gente tem várias sensações e emoções reverberando no corpo e a gente não faz a mínima ideia de onde vem, porque ela está no subconsciente. Num processo de regressão, às vezes você pode acessar essas memórias. Ou com outras ferramentas para ir buscar exatamente o que está ali. Porque eu preciso desinstalar exatamente essas informações lá de dentro. Isso acelerou bastante no processo quando começou a ter essa intervenção externa. Externa, quando eu digo, de seres extraplanetários. Por quê? Porque a nossa mente é muito limitada. Quando você sai do corpo, você tem um nível de plasticidade. Você fala, quero ir para Júpiter. Você tem Júpiter. O Wagner teve aqui esses dias, né? Então, assim, projeção astral. Fiquei 10 anos com o Wagner lá. Né? Pô, você pode ir para onde você quiser. Então, aproveita, né? Vai conversar com os mentores. Você pode ir lá estudar em escolas, vai para cidades astrais. Porque esse nível de plasticidade é fácil. O problema é que se muita coisa do que a gente pega lá fora do corpo, a hora que você encaixa aqui dentro, o cérebro cognitivo não tem informação para traduzir aquilo. É a mesma coisa você passar 2 horas explicando sistema de derivadas integrais para uma criança no 2º ano do primário. Não dá. No final, você explicou tudo. Ela olhou com você assim, nossa, que lindo. E no fim das contas, ela não absorveu, porque assim, você não tem informação para processar. Uhum. Né?